Olá, meus amigos, estamos de volta com a segunda parte desse bate-papo gostoso com o professor Lincoln Lopes, hoje abordando um tema para lá de polêmico, falando sobre China. Professor Lincoln, a gente conversou, terminou o bloco anterior falando um pouquinho do papel da China e as relações da China com o Ocidente, não é? O que você tem visto de estratégia, o que você tem percebido de pretensões da China com relação ao Ocidente? Vou citar alguns exemplos. Influência econômica, influência política, influência social com migração de pessoas e cultura. Né? O que você destacaria dessa influência da China no Ocidente, Lincoln? Bom, é complicado porque o nosso modelo de entender é diferente. Por exemplo, o chinês, apesar de viver num regime comunista, eles se chamam comunista, quem gosta do socialismo, comunismo, vai falar, peraí, isso não é comunismo, isso é socialismo, não vamos entrar nesse debate. Mas, apesar de viver num regime de esquerda, o chinês é extremamente conservador, o que para um brasileiro de esquerda soa estranho. É o oposto, né? O cara eu sou de esquerda, então eu sou progressista. O chinês ele é conservador. Então a gente percebe isso. Eles assumem essa postura. E é interessante, eu dividiria essa pretensão chinesa num divisor de águas muito claro. A China é um país continental, não só no sentido de ser gigante, né, como o Brasil é, e o Brasil também é um país continental, mas a China nunca foi, né, pela sua própria geopolítica e estratégia, a China nunca foi um país marítimo. Teve, sim, lá nos milênios atrás, uma marinha muito poderosa para o Sudeste Asiático. Né? Mas quando se deparou com a Europa, principalmente com a Inglaterra, ela percebeu que ela não tinha realmente um poder marítimo. A Inglaterra, por sua vez, né, por ser um país insular, sempre viveu, assim como Portugal, que não é um país que está no continente europeu, e Espanha, tal, mas sempre foram países. A Europa tem essa característica, marítimos. E os Estados Unidos herdaram isso muito bem, como uma potência marítima. E com a Segunda Guerra Mundial ficou muito claro: quem não é uma potência marítima não é de fato uma potência. Nós temos países como a Índia, do lado ali da China, a própria Rússia, né? Rússia, União Soviética, e agora a Rússia de novo, sempre foram potências não tão navais assim. É claro que após a Segunda Guerra Mundial, alguns países se armaram mais, mas não eram países com presença, com bases militares, portos longe. Tal. E a China percebeu isso. Essa China moderna, essa China da década de 70 para cá, percebeu que fazia muita falta para as pretensões chinesas. Nós chineses, né? Nós chineses temos uma marinha global. Poucos países do mundo têm. Eu diria que hoje em dia, provavelmente, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e China tem, mas ninguém tem essa marinha global no mundo. Inclusive, potências navais não têm essa marinha global. Eu não sei se eu diria que a China já tem essa marinha global. Eu acho que ela está a caminho de, né? Eu acho que hoje ainda não tem, né? Você acha ela que está tem? a caminho de uma hegemonia. Ela está a caminho de uma hegemonia naval. Vai ter uma hora que a única marinha global realmente imbatível será a chinesa. Hoje é a americana. Né? Não existe nada parecido com a marinha americana. Mas a China está caminhando a passos largos para isso. Né? Até eu trouxe aqui uns números muito rápidos aqui. Vamos lá. Sobre construção da marinha chinesa. A China constrói uma corveta, que é um navio que oscila aí entre 1.500 e 3.000 toneladas, um navio de guerra que não seria global, um navio que ele precisa estar próximo ao porto a cada poucos dias, né? Ou a um porto, né? A cada poucos dias. Ela constrói uma corveta a cada 45 dias. O Brasil demora mais de um ano para fazer uma. A China tem 2 porta-aviões sem catapulta, onde o primeiro foi obtido, eu não vou dizer de forma ilegal, mas foi obtido na base da sacanagem. O governo russo, com o fim da União Soviética, esse porta-aviões ficou nas mãos da Ucrânia, que não tinha pretensão nenhuma de manter o porta-aviões. E saiu vendendo aquilo como sucata. Ele não estava operacional, estava em construção, e um grupo chinês comprou o porta-aviões para construir um shopping center flutuante que ficaria ancorado ali, fundeado na China. E nunca foi de verdade essa a ideia. Pouco tempo depois, o porta-aviões estava pronto, né, levando aeronaves chinesas construídas com base em modelos russos, né, soviéticos, russos, e não bastasse isso, construíram um outro porta-aviões idêntico com engenharia reversa. Copiaram aquele porta-aviões usado, construíram um novo, e esses 2 porta-aviões estão operacionais, e agora tem o 3º porta-aviões de uma nova classe 003, que é um porta-aviões com catapulta magnética. O que é isso, catapulta? É capacidade de jogar aviões, lançar aviões pesados, aviões radar, aviões cisterna, e por aí vai.
Então, seria um porta-aviões de alcance global. Ele conseguiria projetar poder muito longe da costa chinesa. Esse não deve estar pronto tão cedo. Já está terminado o casco, mas ainda falta todo o recheio, que é a parte mais difícil. Fora isso, destroyers e cruzadores, que são navios pesados, porque o Brasil não opera nenhum desses, né, em grande quantidade. Só o ano passado, se não me engano, construiu 9. Né, e o Brasil não tem nenhum. Já tivemos no passado, mas em tecnologia atual não temos nada e não teremos tão cedo, que é caríssimo de operar. Navio de desembarque de tropa, né, desembarque anfíbio, está construindo as dúzias. E o Brasil opera 2. Né? Porta-aviões, já falei, de submarinos em uma quantidade desconhecida. A gente não tem uma ideia clara de quantos submarinos, a maioria nuclear, eles têm. Inclusive os submarinos sem vela. Para quem não sabe o que é vela, quando você olha para o submarino, tem aquela parte que parece uma torre, aquilo é chamado de vela. Né? É um submarino novíssimo, ninguém fez o submarino sem vela até hoje. Ela tem um pronto e a gente não conseguiu muitas imagens dele. Ela só disse que tem ele pronto, a gente acredita. Né? Então, isso em si, a China constrói por ano uma quantidade de navios superior em muito à nossa Marinha brasileira. Claro que os americanos ainda têm 11 porta-aviões, né? A China está indo para o seu terceiro, mas veja, a China, uma vez que ela se estabelece um equipamento novo, ela constrói isso quase que em linha de montagem. Né? Então, para a China ter seus 20 porta-aviões, é de um tapa para o outro. Então, a China hoje tem um poder militar naval menor que o americano, mas provavelmente o segundo maior do mundo. Né? Então, um país que nunca foi, como a gente está falando aqui da Idade Média para cá, né? Nunca foi uma potência naval nesse período de descobrimentos e tal. Inclusive, aí vem a segunda parte da história, né? A China, que o Xi Jinping, ele deu um discurso, deixa eu achar a data aqui, em 2013, né? Ele assumiu o poder em 15 de março de 2013. Em 2013, ele fez um discurso onde ele anunciou a iniciativa do cinturão da Rota. Para quem conhece um pouquinho de China, já lembra de Marco Polo, a Rota da Seda, aquela história toda que saía da China e até a Europa por terra. Então, essa iniciativa do Cinturão da Rota é reestabelecer, óbvio que não mais a Rota da Seda, mas sim uma área de influência chinesa na Ásia, na África e na Europa. Então, você pega hoje, na países da África, principalmente os virados para o Oceano Índico, uma presença chinesa muito grande. Tá? E isso faz com que a China tenha uma área de influência não só militar, mas principalmente econômica, incontestável. E a gente vê até debates acalorados aqui no Brasil sobre, agora, em questão da pandemia, do diretor-geral da OMS, o fato dele ser de um país africano, onde a presença chinesa é maciça. Né? Então, dizem que ele é um representante da China na OMS e a China tem, sim, a sua parcela lá de responsabilidade na atual pandemia, não pelo vírus em si, não sei se tem também, mas com certeza sobre a divulgação de informações que ela pecou. Isso ela não reconhece, mas todo mundo sabe que ela pecou nessa divulgação. Não tem a ver com o nosso assunto, mas o fato é, a China tem influência hoje, não cultural como os Estados Unidos têm, uma influência financeira e geopolítica muito forte na África e tem buscado isso na Europa e no trajeto por terra. Isso envolve Índia, que ela tem problemas com a Índia, envolve Irã, envolve tudo até chegar na Turquia. E todo a Turquia mundo que estiver no hoje, meio do caminho, né? Hoje a Turquia é o principal porta-voz da China na Europa. E a Turquia faz parte da OTAN. Né? Então, para quem tem uma ideia do que eu estou falando, começa a ver, Lincoln, não está encaixando. Não encaixa. Como é que o país faz parte da OTAN, que é basicamente liderada por Estados Unidos e Inglaterra, é o principal porta-voz da China na Europa? E né? Então, a própria OTAN se vê complicada em relação à Turquia. A Turquia é um país muito, muito, muito complicado para a OTAN. Como país, é um país, uma economia emergente, industrialmente crescendo muito, né? Mas, enfim, a China tem buscado o seu papel, o seu lugar ao sol, e ela não quer ocupar o lugar da Alemanha ou o lugar da Inglaterra, ela quer ocupar o lugar dos Estados Unidos, né, como maior potência mundial. O problema, eu não vejo grandes problemas nessa troca de personagens, é que esse país não é uma democracia. Então, quando a gente perdeu o domínio francês para a Inglaterra, o inglês para o americano, o mundo ocidental, o modelo ocidental, ele se mantinha. Né? Não mudava. Vamos ser bem simples agora. Nós vencemos tudo nos últimos 2.000 anos. Então, o modelo mundial hoje é o nosso ocidental, nos últimos 2.000 anos. E agora a gente está em vias de um modelo oriental para o mundo que a gente não vê há 2.000 anos. Então,
nós vamos ter a experiência do que um asiático viveu esse tempo todo. Né? Como é não ter a sua cultura, o seu modo de vida dominando, pautando o mundo. Ou a gente reage, a gente quer dizer o Ocidente, ou o Ocidente reage e tenta se isolar da China, buscar supremacia de outra forma, ou ele aceita, que eu acho também que é um jogo válido, aceita, a China cresceu e tal, né, e mantendo a China. Acredito que a China não vai ser uma dominação como aquela que a gente imaginava que os nazistas fariam na Segunda Guerra Mundial, matando pessoas, dominando o país. Não, não é isso. A China não quer dominar o Brasil, ela não quer pôr um chinês em Brasília, não é isso. Mas ela quer ter um papel com o Brasil, como os Estados Unidos têm, ou como a Inglaterra teve antes dos Estados Unidos com o Brasil, sendo um parceiro privilegiado. Né? O problema nosso é realmente de modo de governo. Né? A gente tem um governo hoje, a gente critica, a gente briga muito, tal, mas é democrático, exatamente por isso que a gente pode brigar. Né? Na China não pode. A gente está disposto por exemplo, a China vem apoiando duramente o governo do Maduro na Venezuela. Não vamos entrar no detalhe se o governo do Maduro é bom ou se é ruim. Mas veja, quando um país gigantesco te apoia, você se sente legitimado, e a Venezuela é um país ocidental, se sente legitimado a se comportar como aquele país gigantesco que está te apoiando. Claro. E a Venezuela tem se comportado como o governo chinês se comporta com a sua população. Né? E está recebendo respaldo chinês, russo, iraniano. Veja, que tem um eixo aí muito rápido. Eles conseguem enxergar a rota da seda na Venezuela. Né? Então, a gente tem que entender que esses players estão juntos. Na Argentina tem recebido muito investimento chinês. Né? Vários países da América do Sul. O Brasil provavelmente é o país que mais recebe, só que tem menos influência. Pelo tamanho do Brasil, o Brasil não é um país pequeno, o Brasil não é um país totalmente desarmado, não é um país... Enfim, nós somos diferentes do resto dos nossos vizinhos. A gente ainda tem uma influência americana muito mais forte que a chinesa. E provavelmente recebemos mais dinheiro da China que todos os outros. Aqui, eu anotei aqui, o Brasil teve, só da China, um superávit no ano passado, cadê? Eu anotei aqui, se eu não me engano, de 40 e poucos... Cadê? Superávit cadê? Eu anotei aqui, acho que foi de 49 bilhões de dólares o ano passado. Tá? Então, aqui, 46. O superávit brasileiro foi 46 bilhões no ano passado com a China. Nós temos superávit com a China. A gente ganha dinheiro em fazer negócio com a China. Então, não é algo ruim. O problema é que a China resolve ir além do dinheiro. Ela resolve, por exemplo, financiar a parte do político. Ela fez isso nos Estados Unidos e, com certeza, faz no Brasil também. Né? O problema é a ingerência além dos negócios econômicos, que hoje a gente não sente, mas não tenha dúvidas que isso já acontece, talvez no porte que a China gostaria, mas também não é novidade. Os americanos fazem isso há décadas. Franceses faziam, ingleses fizeram, os ingleses trouxeram do João para o Brasil. Quer dizer, essa ingerência no Brasil sempre houve. E vice-versa. Nós tivemos membros da família real britânica em plena Segunda Guerra querendo negociar. Né? Temos então... Se você pegar, por exemplo, a nossa ingerência no Paraguai, a nossa ingerência na Bolívia, não tem santo nessa história. Não estou falando mal dos chineses e nós somos pobres vítimas. Não, ninguém é vítima nessa história. Né? E é interessante, ainda falando sobre a questão marítima, né? Sobre a naval, mas falando só sobre a marítima, a questão das 3 ilhas. Por enquanto são 3 que estão prontas, as ilhas artificiais chinesas. O problema não é a ilha. Isso amplia o raio de influência e a exclusão marítima dos outros países no Mar do Japão, né? No Mar da China, né? O Mar da China, hoje, provavelmente, porque ele é ligado ao Mar da China, mas é um pedaço do Oceano Pacífico. Né? O Mar da China é a parte mais movimentada do mundo para comércio, né? Porque ele liga a China a tudo, e tudo sai da China, então é importante. A China vem construindo ilhas estrategicamente, né? E depois exige o reconhecimento da Zona Econômica Exclusiva, né? Da ZEE, dessas ilhas, que é de 200 milhas, 370 quilômetros, mais ou menos. E ela distribui essas ilhas estrategicamente para que, a hora que a Zona Econômica acaba, inicia a da próxima. Claro, que aí você fecha aquele pedaço de oceano. Você fecha. E essas ilhas não são ilhas... Lincoln, só um minutinho. Para os nossos amigos que estão nos assistindo, no direito naval, no direito marítimo internacional, os países têm direito a 200 milhas em volta dos seus territórios habitados regularmente.
Então é muito importante para os países, quando tem uma ilha, se ele consegue ter uma população naquela ilha, como a Inglaterra tem nas Ilhas Falklands, por exemplo, ou Malvinas, aí você consegue solicitar esse termo o IMO, né, International Maritime Organization, Organização Internacional do Mar, o IMO, você consegue pedir na ONU reconhecimento disso como uma ilha e não como uma ilhota, um istmo ou coisa do tipo, e aí você tem direito a essa região de mar em volta dessa ilha, né? O Brasil faz isso com o arquipélago de São Pedro e São Paulo, a Marinha mantém lá há muitos anos uma equipe de pesquisadores e da Marinha lá, que você que é da Marinha deve ter ouvido, talvez até participado dessas missões, e é uma reivindicação do Brasil, pedindo esse reconhecimento, que ainda não conseguiu. Então, o que a China tem feito, que o nosso amigo Lincoln está bem lembrando? Ilhotas e pedaços de rocha, ela tem aterrado no mar, ela tem colocado terra, e ela tem criado ilhas artificiais. Nessas ilhas, ela monta uma base, e aí, nessa base, nessa ilha, ela fala, bom, agora isso aqui é uma ilha, é território chinês, eu quero as minhas 200 milhas em volta. E aí, um pouco menos de 200 milhas, ela monta outra, ela tem outra rocha, ela monta outra ilha. E aí você começa a juntar e criar pedaços de mar que são excludentes e você muda a rota de navios, né? Só para fazer uma observação aqui. Se ela consegue uma ilha a cada 400 milhas, os 200 de uma mais 200 da outra se emendam. E a parte interessante dessas ilhas é que é o seguinte, são corais. Olha que legal. São corais gigantescos, vistos por... Você consegue ver isso no YouTube. Você coloca lá, ilhas artificiais da China, você vai ver a foto de corais no YouTube, não, no Google. Você percebe o seguinte, que são corais gigantescos, destruídos, porque tem uma série de navios que dragam o fundo do oceano, levam até esse lugar e jogam lá até criar uma ilha, aí cimenta tudo e constrói uma base militar. Ela constrói um aeroporto, né, um porto e uma estação de radar. Ela fala para todo mundo que é para uso civil. Não é. Não tem nada civil. Não tem nenhum voo regular para ela. Só tem fotos de satélite. Imagina o impacto ecológico disso, né? É monstruoso. Ela destrói. Ela está destruindo os maiores corais do Mar da China. Porque os pequenos necessitariam de muita fundo de oceano coletado em outro lugar para virar uma ilha. Então, ela vai nos maiores. E, com isso, ela chegou a invadir a zona econômica exclusiva das Filipinas. Então, as Filipinas perdeu uma parte da sua zona que já era reconhecida. As Filipinas acionou um tribunal internacional, em Haia, a China. A China perdeu. As Filipinas ganharam o direito de realmente reaver aquele território, mas aquele pedaço de oceano, para o seu uso econômico exclusivo. A China perdeu, só que a China não reconhece a derrota, mantém seus navios militares afastando os navios filipinos e de qualquer outra nacionalidade que passe por lá, e as Filipinas não podem mais nem pescar, lembre que no Sudeste Asiático alguns países vivem da pesca, né? Então estão perdendo a capacidade de manter o povo com uma atividade econômica que mantém o país vivo. E a intenção da China é fechar todo o Mar da China. Só para dar uma ideia dos países que estou falando aqui, além da China, de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Taiwan e Vietnã. É muita gente que está perdendo. Ela está levando essas ilhas até quase o território continental desses países. Alguns países têm um alinhamento estratégico com a China, não estão reclamando. Outros não têm, estão reclamando. Vencem na ONU e a China não liga para a ONU. Porém, quando a China quer alguma coisa como a zona econômica exclusiva, ela apela à própria ONU para exigir seus direitos. E a gente tem que lembrar o nome do culpado. Quem é o culpado disso? Foi Nixon, que trouxe a China para a ONU. Empurrou Taiwan para fora e trouxe a China para o lugar de Taiwan. E o Brasil, sim, temos culpa nessa história, que trouxemos a China para a OMC. A China não estava no OMC, foi o Brasil que trouxe. Então, Estados Unidos e Brasil, né, estão colhendo e colherão, né, frutos de erros estratégicos. Frutos de trazerem um inimigo para dentro de casa. Né? Foi um erro estratégico. Os Estados Unidos errou na década de 70 e nós erramos na década passada, década de 10, né, de 10 a 20, nós erramos em trazer a China para a OMC. Erramos não, mas veja, a China poderia fazer parte de tudo isso, respeitando as nossas regras, nossas, quero dizer, da ONU. Ela não respeitou, nós flexibilizamos as regras para eles, e hoje a gente tem a China construindo ilhas e avançando sobre isso, né? Então, a China tem hoje um poder econômico
monstruoso, o segundo maior poder econômico do mundo e crescendo, tem um poder militar gigantesco, que é o segundo maior do mundo e crescendo, né? E tem uma política, aí sim, eu vou tentar encaixar essa política num modelo ocidental, mas eu vou errar. Uma política imperialista. O que é ser imperialista? É você querer realmente o território do outro para você. As pessoas acusam muito os Estados Unidos de imperialismo. Os Estados Unidos nunca foram imperialistas. Sim, eles interferem em todo lugar, não estou passando pano. Mas eles nunca quiseram dominar outros territórios além do deles. A própria política do Trump, do muro lá, ele não quer nada que não seja Estados Unidos. A Inglaterra foi imperialista, é o império e tal. O Brasil já foi imperialista, Portugal hoje em dia foi. nem tanto. Portugal foi muito. A China Inglaterra é. foi. A China é imperialista. A China quer territórios para ela. Ela quer dominar territórios. Né? E isso bota muito medo no Ocidente sobre a África e sobre a América Latina, onde ela compra esses territórios. Ela não está desembarcando tropas, ela está chegando lá e comprando fazendas monstruosas na África, produzindo e mandando a produção para a China e conseguindo negociação onde a exportação disso nem é exportação, como se fosse produção chinesa em outro país. Né? É complicadíssima essa relação com a China. E eu levantaria que o maior problema que a China oferece hoje ao mundo é o fato de estar se tornando uma potência naval, coisa que ela nunca foi. Isso está permitindo a ela aspirações globais. Antes a aspiração dela era aqui, né? Malásia, Filipinas. Sim, Agora, por exemplo... Mas Lincoln, Oi? quando ela faz essas ações, e nós temos visto ações muito fortes na África, é verdade, concordo contigo, também temos acompanhado muito isso. Parece que o europeu está se afastando um pouco da África, ele está retornando e o chinês pesadamente está ocupando Sim, esse espaço, né? Então, mas é natural exatamente. que você tendo uma influência tão grande num continente afastado do seu, como é a África em relação à China, que ela desenvolva uma marinha, inclusive para dar suporte militar a esses interesses, não? Até porque a Exato. África você tem muitas regiões de conflitos, fortes conflitos ainda nos dias de hoje, né? Exato. Foi esse poder naval, esse poder marítimo, que está permitindo ela sair da região de influência. Se você der uma pesquisadinha no Google, né, você que está nos assistindo agora, vai ver a quantidade de tiros que a Marinha, não é nem a Marinha, é a Prefeitura Naval, né, que chama Prefeitura Naval, que é a guarda costeira da Argentina, troca com navios chineses. Os navios chineses invadem a zona econômica exclusiva da Argentina para pescar, que é muito rica. Né? O oceano, quanto mais frio, né, ele tem mais peixe, e na Argentina, pescado é algo... O Brasil tem uma sorte de ter o oceano quente, então a China não liga tanto para a gente aqui, né, no mar. Mas Liga nós sim, já mas não, tivemos casos aqui no Brasil já de tivemos navidade, já casos. tivemos. E eu não E nós sei somos se mais ainda não duros. tem. E Temos, eu é não como a gente duvido que tem. ainda haja. Não, existe. Só que nós somos mais duros, né? O Brasil é mais intolerante com a presença de navios estrangeiros aqui. A Argentina foi um pouco leniente com isso no governo de Kirchner, né? Tanto do marido quanto da esposa, e hoje o governo também é um governo kirchnerista, com a China, porque as relações com a China eram vistas como uma alternativa àquele bloqueio inglês, né? Que acaba também limitando um pouco o acesso a produtos americanos. Então a China olhou muito para a China e permitiu hoje a Argentina tem um problema sério de soberania no oceano. Sério, sério, sério. Provavelmente é o pior problema que a Argentina tem de soberania. Não é com o Chile, aquela disputa que ela tem na Terra do Fogo, nada disso. É com a invasão chinesa nos oceanos. Não é um, dois navios, não. São verdadeiros... São dezenas de navios que todo dia entram em território argentino, pescam violentamente, não é pescar com varinha, não. Eles esgotam realmente a capacidade produtiva dos peixes ali naquela região e levam para a China. Né? Então, a China não respeita o nosso modo de ver o mundo, mas quando ela se sente ameaçada, ela exige o nosso modo de ver o mundo. Quer dizer, ela está exigindo para suas ilhas a zona econômica exclusiva, mas ela não respeita a zona econômica exclusiva de ninguém. Né? Então, a gente tem que... Agora, não é a crítica à China dura. Eu estou falando de China, mas eu posso fazer a mesma coisa sobre os Estados Unidos, sobre França, sobre Inglaterra e sobre o Brasil, em alguma medida. Mas a gente está falando de China. No A final, China é o novo expoente. no final, Lincoln, os países eles buscam os interesses dos seus próprios países, não é isso, Lincoln? Parece que o Brasil é o Né? único que foge a essa regra, né? Parece que nós temos uma tendência a buscar os interesses dos outros, não é? Em vários quesitos aí. É a Mas, parte interessante. Lincoln, vamos continuar com isso já já. Você vê que o tempo passa rápido aqui, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui nesse segundo bloco e nós voltamos com a relação da China nesse século XXI, como é que fica o papel do Brasil nisso, como é que ficam as questões das Forças Armadas
e as questões internas da China, que esse é o assunto que nós voltamos no próximo bloco e você nos acompanha.